Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à live do nosso Jepa Pescadores de Amor. Sou o Rodrigo e hoje vou estar aqui batendo um papo com vocês, onde nós vamos fechando os nossos olhos, já iniciando com uma prece, diante do movimento da proposta salutar, onde nossos corações se irmanam, aonde as nossas almas emanam ao mais alto, e juntos do bem possamos fazer da nossa caminhada uma linda noite feliz, tranquila, serena, pacífica, com proposta luminosa de crescimento interior. Luz a envolver a todos os lares dos que estão presentes, dos que assistirão em outros momentos, luz a consolidar a sutileza de nossos corações, e que o amor assenhoreie para todo sempre os nossos sentimentos. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo e hoje vou estar aqui conversando com vocês, no qual eu, estudando bastante o livro Sinal Verde, o livro do nosso querido Chico Xavier com André Luiz, sempre a trazer grandes divagações, grandes ideias, grandes propostas, e a gente vai linkar aqui, o segundo capítulo do livro, na live passada eu fiz a primeira, o qual ele intitula como Saudações, e nós vamos trazer essa questão para entender hoje, em época de pandemia, nossas vidas muitas das vezes conturbadas, a sensação de imprecisão, sentimentos muitas das vezes imprecisos, e não diferente de um mundo nesse exato momento envolvido a uma doença. Tanto se fala em remédio, tanto se fala em vacina, tanto se fala em imunização. E aí eu trouxe como título Pílulas, pílulas do dia a dia, para nós tentarmos introduzir nesse mecanismo ideias para a gente tomar essas pílulas no dia a dia, para trazer um pouquinho de sutileza, um pouquinho de paz. O momento do mundo, o momento da humanidade, muitas das vezes nos encontramos chateados, nos encontramos ao revés das situações o qual o excesso de informação, as brigas, o desenvolvimento de todas essas coisas ocorrendo nos tira o equilíbrio e muitas das vezes não conseguimos precisar a nossa relação de sentimento versus emoção. Não conseguimos perceber aquilo que estamos sentindo, aquilo que está passando lá dentro da nossa raiz, da nossa emoção, e se perdemos de si mesmo, deixando valer vários pontos que são oriundos a situações negativas e não conseguimos perceber que estamos sendo atingidos. E aí vem um mundo de informações que para buscarmos saídas, para buscarmos atitudes, e muitas das vezes também não conseguimos colocar isso em prática, Não conseguimos pegar, falar, poxa vida, eu vou meditar então, porque falam que meditação é bom, mas eu não consigo meditar, eu não sei meditar. Ou então eu coloco para mim como quase que um juízo final que meditação não serve para mim, ou então tal exercício físico, ou então um ambiente que me agrada, enfim, nem todas as vezes nós conseguimos utilizar desses mecanismos, o qual para o mundo é uma forma de resolver a situação. E nós devemos entender que essa relação ela está antes do nada em nós mesmos, em coisas mais simples. Que fique bem claro, não estou dizendo que tudo isso que eu falei não vai trazer esse ponto favorável. Eu mesmo sou praticante de meditação, faço vivências aqui com a maioria das pessoas e acredito muito nisso, mas eu acredito que cada um deva ter a sua forma de buscar esse espiritualizar-se, esse conscientizar-se, esse autoencontro. Isso deve ser de maneira muito tranquila, de maneira muito sutil. Aliás, as grandes obras-primas do nosso crescimento interno estão marcadas pelas coisas mais simples e mais sutis, E vale a pena a gente ter esse olhar. Então, quando a gente fala em pílulas, eu trouxe aqui 4
4 pílulas para o dia a dia para a gente trabalhar e vocês tentarem absorver da melhor maneira para poder levar isso adiante. Quem quiser marcar aí no papel, quem tiver com caderno quiser marcar para não esquecer depois, para fazer um treininho mental, para fazer um treininho no dia a dia, para tentar lembrar aqui da live, né, e falar, poxa vida, quando ele falou na pílula de gratidão, ele trouxe essa questão. O intuito único é a gente conseguir trazer mecanismos, né? Eu acho que quando a gente começa a pensar em mecanismos, a gente começa a entender as relações de maneira mais simples, tá? E nada mais do que o mecanismo científico do espiritismo vai nos trazer aí esta absorção de possibilidades, de ideias, e que nos promove aí conceitos cada vez melhores para aprumar aí o nosso sentido na nossa vida melhor. E quando a gente começa a falar na primeira pílula, é a pílula que eu já disse, a pílula da gratidão. Gratidão é uma palavra que tanto temos ouvido falar e que muitas das vezes passa desapercebido, pois falamos de maneira mecânica. E gratidão, ela já vai começar logo pela manhã, né? A nossa relação com o início do dia, a nossa relação com os nossos primeiros momentos, já estimular o sentimento de gratidão, já estimular o desejo do bem, já estimular-se a propostas curativas, a assertividade de ideias, a nos promover boas mentalizações. É muito legal que a gente muitas das vezes não percebe isso. Eu falo isso muito, já falei isso inúmeras vezes em outras lives nossa e nos grupos de aula, que nós não percebemos, mas fomos tão automáticos que quando a gente vê, a gente está simplesmente fazendo, acordamos, escovamos nossos dentes, fomos ao banheiro e pronto, já começou o nosso dia. Tem mais coisas que acontecem e que está dentro de nós e que vale a pena criar um canal de maiores possibilidades. E quando eu falo em gratidão, é poder abençoar o meu próprio dia, é poder iluminar-se, trazendo esta assertividade de ideias para que o meu processo mental comece a se contemplar com grandes possibilidades. A gente não pode esquecer, espíritas que somos, que naquele momento anterior que estávamos dormindo, estávamos a maior parte do tempo em desdobramento, né? O nosso espírito estava fora do nosso corpo a maior parte da noite, enquanto o nosso corpo estava ali descansando, e nós, quando voltamos ao nosso corpo, à atividade corporal, nós temos uma relação muito íntima com aquilo que aconteceu. Né? Aquilo que as pessoas dizem, tive um pesadelo, não tive uma noite muito boa. E até mesmo aquele clássico que a gente ouve, trabalhei a noite toda, trabalhei a noite inteira, mas não sei o que eu fiz. Quando eu já começo com esse processo de gratidão, gratidão a Deus, gratidão à vida, gratidão a todos os sentidos, eu amplifico meus canais energéticos. Eu abro maiores possibilidades para trazer uma absorção de canais fluídicos em canal com aquilo que nesse momento eu estou gerando. Porque pode ser que não tivemos uma relação muito positiva na jornada da noite, e pode ser que se nós não tenhamos essa ação ali de maneira pontual, nós carregamos durante bom tempo, horas aí do dia, quem não garante até o dia todo esse sentimento, essas sensações. Tem pessoas que vivenciam isso quase que todos os dias e não sabe que trata-se de uma ação fluídica marcada pelo envolvimento dos canais energéticos que vivenciamos. Isso, na verdade, gente, ocorre o tempo todo. Estou trazendo aqui o desdobramento porque nós trazemos a relação da manhã, o primeiro momento nosso. Então, amplifico esses canais, trabalho e vou ao encontro da gratidão. Vivencio esta proposta como uma continuidade. Eu acho que o mais legal é quando eu começo a perceber que isso faz parte da minha vivência. Eu quero isso, eu quero criar nesse mecanismo o favorecimento para que eu consiga perceber tudo aquilo que está à minha volta de maneira mais tranquila. Tá? Trabalho dessa forma, eu começo cada vez mais a sentir-se melhor, a sentir-se bem. Que fique bem claro, não estou aqui trazendo a ideia de que nós não vamos, em momento algum, a partir do momento que conseguimos, não ter mais essas
descidas, vamos dizer assim, no nosso campo energético. Mas a diferença é que nós vamos sair mais rápido. E quem não garante ainda que nós nem entramos? Criar esta consolidação da nossa força energética, ampliando os nossos canais mentais, ampliando os nossos canais sentimentais e emocionais. E poder, assim, já nesse primeiro momento, né, da manhã, já trazer esses horizontes felizes. Eu lembro muito, é muito comum conversar com pessoas e dizer que acordam mal-humorada, acordam às vezes chateado, então estão passando por um problema financeiro que é clássico, né, todo mundo tem algum tipo de problema, ou algum problema dentro da família. Nessa época de pandemia, então, nossa, já acordamos ansiosos, já acordamos pensando, será que vai ter uma notícia nova hoje? Né? Então nós muitas das vezes não percebemos esses automatismos nos levando, eles nos jogam as ideias e como uma rede neural de ideias, de formas, pensamentos, vamos o quê? Criando outras ações mentais oriundas a esses aspectos primários que já nos antecipou. É quando nós perdemos o controle da nossa mente, perdemos o controle da nossa emoção e ficamos oriundos somente àquela rede. Só que esta rede, como o próprio nome diz, ela é um canal, ela é uma miscelânea de ideias, de coisas, não só um único pensamento, né? Por exemplo, vamos falar a palavra aqui, ó, pandemia. Quantas coisas vêm na sua cabeça? Quantas inúmeras coisas na sua cabeça nesse momento acontecem que te faz lembrar a palavra pandemia? E quase todas, infelizmente, em decorrência de tudo que vivemos, não são positivas. Qual é a tendência de nós terminarmos esta relação de maneira um pouco mais chateado, angustiados, tristes? Isso é baixar a nossa vibração. Ou seja, eu não consigo ter uma atitude que me leve a um canal mental que vai favorecer a minha relação de emoções e vai fazer com que eu intercambie de maneira favorável. Tá? Então, quando eu percebo que nesse exato momento, já nas minhas primeiras horas, eu já posso lançar as minhas melhores ideias, as minhas melhores atitudes, já criar um plano de ação para o meu dia, né? Eu já fiz isso inúmeras vezes e literalmente ir lá no papelzinho olhar, opa, isso aqui eu já fiz, falta isso, e vou ali, ó, ticando, para eu obter um controle, porque muitas das vezes não percebemos, divagamos, perdemos a relação do controle equilibrado das nossas emoções e ficamos com a nossa mente avulsa. Com a nossa mente avulsa, a gente sabe muito bem que a relação do avulso ela é só para explicar que não há controle a nós, mas há controle a alguém. Então vale a pena nós sermos os controladores disso. E a gratidão, como a própria palavra já diz, já é uma emoção fantástica, já é um desejo muito, muito fantástico, luminoso. A gratidão, ela entra e abre os nossos campos, amplifica a nossa ligação com esferas superiores, esferas melhores. Né? Eu consigo conectar, através do sentimento da gratidão, a imagens mais felizes. Eu consigo trazer para minha mente, aí para os praticantes de meditação, seja ela de que forma for a meditação, esse intercâmbio mental mais sereno. Então é importante eu perceber que já nesses primeiros momentos, já estou tomando a minha primeira cápsula, a minha primeira pílula, melhor dizendo, que é a pílula da gratidão. Ser grato à vida é ser grato a Deus. E ser grato a Deus é entender a minha relação nessa vida. Ser grato a Deus é poder trazer este horizonte sereno e viver esta vida de maneira como eu posso viver. Eu não tenho controle sobre as coisas que estão acontecendo, mas eu posso buscar melhores caminhos para lidar com elas de maneira saudável, de maneira feliz. Mas não tenho como ser feliz no momento onde tantas pessoas morrem, tantas pessoas adoecem, tantas famílias têm os seus entes partindo. Volto a dizer, eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho como relacionar o meu campo mental em esferas melhores. Porque, por alguma relação, estas energias vão ao encontro também desses que estão sofrendo.
E no revide, nesses processos que nós muitas das vezes infelizes contactamos ações mentais mais difíceis, nós também nessa hora atuamos e como um escudo conseguimos o quê? Trabalhar uma tranquilidade maior. Então é um efeito dúbio, além de eu gerar um fator energético, um fator magnético positivo, salutar, que pode ajudar aqueles que estão sofrendo até mais que nós, eu consigo também trazer paz interior a ponto de me defender daquilo que pode vir como ofuscamento. Eu começo a ter uma maior tranquilidade, asserenando o coração, asserenando a alma. A gratidão, ela serena. A gratidão, ela acalma. A gratidão, ela não cobra de você nada. E faz com que você se sinta mais tranquilo em relação a todas as coisas que tem que fazer. Eu costumo brincar bastante, no bom sentido, que muitas das vezes a gente coloca a vida como uma afronta, né? Porque esquecemos primeiramente que vivemos no mundo material, esquecemos a nossa relação de vida nesse mundo material, que é oriunda a campos difíceis, campos de dor, está lá no Livro dos Espíritos, aonde o mal sobrepuja o bem. Não é que o bem não existe, mas é que o mal muitas das vezes encontra mais força devido à nossa fraqueza em motivar o bem, devido à nossa dificuldade em colocar o bem lá em cima, né? Eu coloco o mal e ele sobrepuja, e muitas das vezes eu não percebo a minha relação. E nessa hora eu te convido também a observar a sua fala, o que você está falando, o que você está dizendo no decorrer desse dia, como você está lidando. Por exemplo, no livro Sinal Verde, que é a base da nossa conversa de hoje, André Luiz coloca que toda saudação deve se basear em pensamentos de paz e de alegria. Que toda saudação deve se basear em pensamentos de paz e de alegria. Eu vou trazer por mim mesmo quantas das vezes nós saudamos, nós geramos pensamentos de maneira direta e nem estamos percebendo o que estamos falando. É quase que aquele literal bom dia, boa tarde, boa noite, que já de maneira direta, né, apenas por fator educacional, gerou a condição que nós queríamos. Mas quando eu falei, eu senti, eu pensei. Se eu não estimular um canal com isso, tá? Serão só palavras, ainda que sejam educadas, que já é grande coisa. Mas como componente energético, eu tenho o poder de gerar paz e alegria numa simples saudação. E eu levar esse contexto adiante. Eu levar isso como minha continuidade. Eu abraçar-se com a ideia de para que a gratidão seja a minha fonte de ação ao longo de toda a minha jornada. Então eu vou estar vendo coisas que vão me desagradar, vou estar ouvindo coisas que irão me desagradar, vou estar sentindo coisas que me deixarão triste. Mas se eu trabalhar a imensidão de gratidão, o sentido de gratidão, melhor dizendo, eu logo amplifico, isso bate em mim como um escudo, esvai, e eu forte consigo continuar a seguir com as ideias e pensamentos direcionando a minha atitude, tá? A segunda pílula de hoje é a pílula da atenção, tá? A primeira pílula foi a da gratidão e a segunda pílula é a da atenção. E a atenção, no sentido de tudo que nós estamos falando, ela vai entrar no fator das distrações que a vida nos insere. Parem para pensar quantas coisas você programa no seu dia a dia e você, por N razões, por N formas, por várias situações, você se distrai. Quer ver, por exemplo, a própria rede social, né? Estou aqui com vocês através do Facebook, né? O celular ele está sendo utilizado só para isso. Mas quantos de vocês nessa hora podem estar me ouvindo, estar com a televisão ligada e estar com outro aparelho em outra rede social? Que fique bem claro, isso não é uma cobrança, mas só para nós entendermos o quanto a amplitude, tá, da rede, da tecnologia, nos traz distrações. E se isso não bastasse, né, nunca vai ser só isso, todas as outras coisas que vão nos trazendo, vão sendo nos ofertadas ao longo do dia,
que vai fazendo com que distraímos, com que perdemos o nosso foco, com que nós esquecemos das coisas mais simples que já estamos ali direcionados. Então, quando eu falo em pílula da atenção, eu trago um universo um pouco mais consciente. Eu começo a relembrar lá no meu primeiro momento da manhã tudo aquilo que eu de alguma maneira tracei para o meu dia. E eu começo a perceber que eu tenho que ter uma certa noção para que eu perceba no momento em que eu me distraia. Gente, que fique bem claro, nós nos distraímos o tempo todo, isso é totalmente normal. A proposta é que nós não deixemos isso ser maior do que o nosso ponto, né, de foco em relação às coisas. E essa relação vai me trazer o quê? Uma maior possibilidade de eu vivenciar com maior equilíbrio, sem perda de energia. A gente perde muita energia, gente. A gente perde muita energia se distraindo. Eu falo por mim mesmo, inúmeras vezes eu trabalho com atendimento, como terapeuta que sou, e é muito comum utilizar do WhatsApp para poder marcar, remarcar, desmarcar pacientes. E quantas das vezes eu ouço ali o apito, né, o sinal sonoro, o sinal, melhor dizendo, do celular, eu entro para ver, ali eu vejo que é alguma relação de trabalho, mas daqui a pouco eu já vejo que tem ali no alto do smartphone alguma coisa da rede social. E coça, e você vai lá e rola a tela, e abre, e você entra ali só para ver e você perdeu ali 5, 10 minutos. 5 minutos de perda? Depende, né? Muitas das vezes para mim, estou falando por mim mesmo, porque são coisas que não são de acordo com aquele momento que eu estou vivendo. E essa distração me faz perder energias, me direciona o foco para outros ambientes, me direciona o foco para outras relações do qual estou vivendo nesse momento. Então, quando eu começo a ter a noção de que isso faz parte, de que isso é um processo, eu começo a ter uma atenção maior. Hoje o pessoal do holismo, o pessoal do mindfulness, né? O pessoal que trabalha muito com essa parte da consciência plena, vai trazer essa ideia da atenção plena, que é você estar o tempo todo direcionado naquilo que você quer. E isso, de alguma maneira, vai nos trazer respostas para que hoje nós entendemos a relação como o Espiritismo tanto nos ensina, tanto nos ensinou, esta relação de estarmos mais conscientes de nós mesmos. Na verdade, isso vão ser palavras ditas por Sócrates lá atrás, quando traz a maior referência do autoconhecimento, ofertando a ideia do conhece-te a ti mesmo, e nos oferece a ideia do que? Temos que ter o foco daquilo que nós queremos. Temos que ter atenção. Até porque quando eu me perco, eu abro o meu campo. Não é isso que o Espiritismo nos ensina? O que é o abrir o meu campo? É o estar oriundo a ações tenazes de espíritos infelizes, de entidades maléficas, que, numa lei de ressonância, está tentando se conectar a mim. Está tentando que, de alguma maneira, se aproximar de mim. Nessa hora, o meu campo aberto ele se torna suscetível. E suscetível, logo, eu posso, sim, sofrer uma intervenção de alguma estrutura inferior a vir me trazer aí infortúnios. Tá? Então, a gente percebe que é muito importante eu entender essa relação da minha atenção perante a vida. E atenção perante a mim mesmo, poder conhecer a mim mesmo, poder ter essa atitude de olhar para dentro e ver cada relação minha, como ela se identifica, como ela funciona. Eu lembro que no ano passado, né, exatamente nessa mesma época, nós todos estávamos hiper perturbados, agora somos hiper perturbados com sentidos, né? Porque passou um ano de pandemia, estamos na mesma situação, um pouco pior, porém com o consentimento de que tudo isso infelizmente acontece. Hiper perturbados naquela relação, nós tínhamos medo de entender o que estaria por vir. Nós tínhamos medo de entender o que ia acontecer conosco. A preocupação se no dia seguinte, semana depois, iríamos estar ainda encarnados, por conta da forma qual a mídia divulga, coloca a situação em si, e eles por si só, eles têm os mecanismos para trabalharem a forma de prender a atenção das pessoas. Infelizmente, eu
eu acredito, com tudo que eu leio, tudo que eu acompanho, infelizmente, se eles pudessem fazer, infelizmente eles não fazem o que eles poderiam fazer, que é curar as pessoas. Mas enfim, não é nem esse o contexto do que nós queremos chegar aqui. Mas a ideia de que nós ali estávamos depositando no futuro aquilo que poderia acontecer, o que iria acontecer, o que será que vai acontecer. E esquecemos o nosso presente. Esquecemos o nosso presente, vivenciando aquela ansiedade constante, aquela perturbação constante, esquecendo principalmente do nosso foco, ou seja, nos distraindo, esquecendo da nossa realidade, esquecendo ali da vida presente. Nós espíritas, nós ainda entendemos a relação nossa de fé, a relação nossa da caridade, a relação nossa do amor ao próximo, a relação nossa da prece, e que conseguimos encontrar muita força, muita paz interior quando utilizamos disso. Mas naqueles momentos, quantos amigos aqui entre nós, quantos amigos, em geral, me procuravam, nos procuravam, sem conseguir entender que isso era uma coisa que a pessoa não estava conseguindo. Porque o fator de distração dela direcionava o foco dela para o medo, distraía o foco dela para a tensão, distraía o foco dela para as ideias deficientes, como por exemplo a angústia, que vai nos trazer o quê? Os infortúnios das más emoções, nos trazendo falsas sensações de coisas que não necessariamente vão acontecer. Eu perco essa referência. Então a distração parece uma coisa simples, mas ela é algo bastante séria. E cabe a nós, através dessa pílula da atenção, olhar no dia a dia, o vivenciar de cada coisa, o vivenciar de cada etapa, sempre lembrando dos passos que eu estou fazendo, sempre me colocando consciente, as atitudes que eu estou tomando, e volto a dizer, o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo, o que eu estou olhando, e canalizar essa energia. E não a fala aleatória, não o ouvido daquele que depois que a pessoa termina de falar, entendi. E se a pessoa te questiona o que foi que eu falei, você vai ficar numa situação difícil. Às vezes estamos dispersos, estamos desatentos, eu volto a dizer, muitas são as relações que nos levam a isso. O aceleramento da informação é uma dessas coisas. E principalmente no nosso dia a dia já temos uma série de coisas. Pessoas que trabalham o dia inteiro dentro de casa, pessoas que trabalham remoto, que é a palavra da vez, a pessoa que trabalha remoto, que está dentro de casa, ainda cuida da casa, ainda cuida dos filhos, enfim. E quando termina ali o trabalho dela, é o começo de uma nova etapa de um outro trabalho. Quantas relações existem que vão nos levar a muitas das vezes perder essa relação de foco. O foco é uma construção. É importante eu ter essa relação, tá, gente? O foco é uma construção. Quando eu falo para vocês dessa forma, é uma criação, é uma proposta de a gente começar a se perceber melhor para poder executar ideias mais calmas, mais simples. Como eu disse agora há pouco, a maior parte das vezes estamos perdendo energia pensando, e muitas das vezes nem sequer agindo, porque os pensamentos nem estão de acordo com aquilo que eu posso fazer. Então eu perco energia 2 vezes nesse sentido ainda. Então eu trago para dentro de mim, não me distraio. Opa, o que eu posso fazer agora? Poxa vida, acabei de receber uma notícia triste, diante da pandemia, eu não posso fazer nada em relação a isso, a não ser fazer uma oração, a não ser me colocar em prece, a não ser direcionar o meu campo magnético em direção a isso e construir uma ressonância mais positiva. Nós vamos agora para a nossa terceira pílula, que é a pílula da resiliência. Esta palavra que a partir mais ou menos de 2012 surgiu quase que modal, Eu que não gosto muito de moda, nesse sentido eu gosto, nesse sentido eu acho importante. E o que é a palavra resiliência? É a nossa capacidade de lidar em situações adversas, superando pressões, obstáculos, tensões, dificuldades, vivendo positivamente. O positivamente, não o falso negativo. O positivamente por força energética,
por eu gerar um campo magnético positivo de saber que eu vou vencer esses obstáculos. O nosso querido Rodriguinho, nem sei se ele vai ouvir essa palestra, essa live, ele uma vez, numa palestra dele, ele proferiu a palavra: resiliência é mais do que paciência. Isso é fantástico, porque quando eu tenho resiliência, eu tenho a paciência de esperar o momento certo, enquanto isso eu luto com todas as minhas forças. Eu pratico todas as estruturas de ideias que eu posso. Eu atuo com qualidade de pensamento e de emoção, imprimindo sempre a minha força. Resiliência é isso. É a proposta de luta diária. Nunca fomos tão chamados a sermos resilientes, não é verdade? Nunca fomos tão chamados em promover em nós uma força além. Né? Aquela pessoa que recebe uma notícia de morte, né? Aquela pessoa que está sofrendo uma separação dolorosa, triste, aquela pessoa que está tendo que ter forças porque o filho está indo para uma nova vida, batendo as asas, os primeiros momentos fora de casa, e aquela mãe, aquele pai perturbado, com medo, e ali você tem que ser forte, ali você tem que se opor, você tem que sair daquele transe do mecanismo da dor, do sofrimento, para respirar fundo e ir à luta. Então, quando eu começo a entender que nos dias de hoje a pílula da resiliência, tá? Ela é tão fantástica, ela é tão importante para eu poder mecanizar, eu trazer cada vez mais esta atitude consciente. Naquilo que eu falei agora há pouco da divagação, da distração, ser resiliente, eu lutar. Porque se vocês pararem para pensar, gente, analisem por vocês mesmos nesse exato momento. Vocês têm, de uma maneira particular, quase que os mesmos vícios, quase que as mesmas sabotagens que a sua mente, o seu cérebro estão imprimindo o tempo todo. É quase que sempre as mesmas coisas. É quase que todas as vezes as mesmas ideias, né? Eu acabo criando uma simbiose com isso e eu perco essa relação. E eu não entendo a minha força real, a minha realidade. Quando eu começo a também sabotar o meu cérebro, como por exemplo, naquele momento, né, o pessoal né, que gosta de malhar, o pessoal aí que gosta do movimento fitness, naquele momento onde ele, na contagem de 10 de um levantamento de peso, no 7º ele já está ali com fraqueza, já está tremendo o corpo todo, já está transpirando, e naquela hora o cérebro dele falou: já era, perdeu. E naquela hora você fala: não, quem manda sou eu vou conseguir. E você vai para a 8ª, e aí tremendo na hora de descer, subindo novamente para o 9º, quase que impossível, você luta, você puxa a respiração, e de repente você desceu a 9ª, subiu de novo para a 10ª e desceu. De onde vem essa força? De você. De onde vem essa capacidade? Sua. Nós estamos, a maior parte do tempo, presos a movimentos repetitivos. Tá? Dentro do Espiritismo, a gente vai aprender, especialmente no livro Os Poderes da Mente, com a nossa querida Sueli Caldas Schubert, um livro fantástico, o qual ela vai trazer a fotografia das formas pensamentos. Nós geramos formas pensamentos o tempo todo. E nós conectamos essas formas pensamentos nossas com as formas pensamentos que estão em determinados ambientes ou estão de acordo com a psicosfera o qual nós vivemos. E que muitas das vezes nós não percebemos e a nossa relação é de passividade, e muitas das vezes aceitamos um jogo de ideias que não são de acordo com aquilo que nós estamos acostumados. Quer ver um exemplo? Isso para explicar essa questão das nossas sabotagens. Você está bem, está tudo em paz, está tudo caminhando, seu dia com todas as dificuldades foi um dia positivo, um dia cheio de conquistas. E naquele momento onde você conversa com um amigo, uma pessoa querida, aquela pessoa frágil, aquela pessoa passando por uma dificuldade muito grande, aquela pessoa não compreendendo a sua relação nessa vida,
pensando inclusive em suicídio, naquela hora você se estremece, você perde a sua força. Naquele momento você fala, meu Deus, como pode ter alguém no mesmo mundo que eu, pensando dessa forma? Eu estou pensando totalmente diferente. E o próximo passo é você começar a sentir a fraqueza dela, porque ali ocorre uma assimilação energética. Ali há um encontro de formas mentais. Ali há um encontro de ideias. E esse encontro de ideias vai nos levar, muitas das vezes, a perder o foco, por isso que eu falei da passividade, da nossa atitude, da nossa ação. E quando eu percebo, estou pensando como ela. Talvez você não vai pensar no suicídio, mas talvez você vai pensar pensar na fraqueza, sentir a fraqueza como ela sente. Nessa hora, se ocorre a distração, você termina esse diálogo, talvez a pessoa fique bem e você fique mal. Porque o que ocorreu ali é uma assimilação e você não consegue sair desse foco. É aquela velha história, opa, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu, eu tenho que ter uma atitude. Nessa hora, quando eu tenho atitude, eu já tomo uma chuveirada luminosa. O que é essa chuveirada luminosa? É a descarga de energias positivas, é o escudo que eu falei no início da nossa conversa de hoje, combatendo essas ideias que vêm contrárias às minhas. Então eu tenho que ter essa resiliência para lutar, eu tenho que ter esse foco a se direcionar e gerar esse campo magnético para que minhas formas mentais lutem. Eu tenha espírito de luta diante de todas as circunstâncias. Pessoas que têm, por exemplo, pessoas doentes na família, que estão sofrendo, como é difícil, eu particularmente como trabalho muito diretamente com essas pessoas, como é difícil, como é uma luta para essas pessoas, e muitas das vezes a doença do outro afeta você que é saudável. Por quê? Ali as suas emoções elas se desequilibram, ali os seus sentimentos ficam frágeis, e a sua ação mental ela se conecta com a ação mental do outro. Eu gosto de fazer muito uma brincadeira dentro da sala de aula, com as aulas presenciais e tal, que é repetir uma palavra negativa várias vezes para uma pessoa em concentração. Por exemplo, assim, ó, raiva, 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 raiva. E se a pessoa não se concentra, quando ela se concentra na minha palavra, ela começa a irradiar raiva, sentir coisas que já fizeram, ela sentir raiva. E se ali ela não toma cuidado, ela vai embora. Me lembra muito uma vivência de Harry Potter e professor Snape aprendendo a fechar o campo. Harry Potter fechando o campo, né? Naquele momento em que Snape joga aquelas energias negativas, ele voa. Aquilo é uma analogia muito fantástica para nós entendermos como funciona esta relação nossa com a identidade e a conexão de formas mentais. Quando eu trabalho essa resiliência, quando eu trabalho essa atenção, quando eu trabalho a gratidão, eu contemplo novas forças. E eu dou a mim o controle das situações. Eu percebo melhor. E voltando aos nossos companheiros que sofrem com isso, a dica que eu dou, a palavra que eu deixo é: tenham força, sejam resilientes, porque se existe a doença dentro de sua casa, você não tem a capacidade de entender ou refletir se julgasse uma ideia de providência divina, como por exemplo a maioria das vezes nós questionamos: oh meu Deus, por que tem que ser assim? Não temos essa capacidade de entender. Logo, me distraio. Então eu entendo, eu aceito, eu faço o meu melhor, eu ajudo e me proponho a direcionar o meu campo magnético, as minhas energias, o tempo todo consolidando essa oferta de ajuda àqueles que estão conosco. Gente, o poder magnético é algo muito incrível. Não à toa cura. Hoje a ciência, cada vez mais trazendo aí a questão, há 2, 3 anos atrás tivemos a liberação das técnicas integrativas dentro do Sistema Único de Saúde no Brasil, entre elas o passe, entre elas o reiki, que são emanações de energias. Ou seja, estão começando a entender aquilo que Kardec, junto de Amélie Baudet,
aquilo que Mesmer, Franz Anton Mesmer, aquilo que Pestalozzi já ensinava, a questão da didática, do amor. O amor é magnético, o amor cura. E esse amor de Pestalozzi educava. Esse amor de Pestalozzi era o que muitas das vezes fazia com que aquelas crianças tivessem sentido de gratidão à vida e conseguissem abrir os seus canais intelectuais. Hahnemann, o pai da homeopatia no mundo, né, que vai trazer para a gente essa ciência magnífica, que vai trazer esta força da fé, a energia que cura. Então a gente começa a entender que a gente consegue trabalhar com maior força quando nossos campos magnéticos estão ali consolidados em atitudes positivas, em atitudes felizes, né? E poder entender que a nossa relação se torna muito mais empática. Mais um pequeno trecho do livro Sinal Verde, André Luiz traz que uma frase de bondade e compreensão opera entendimento e esperança. Olha que coisa mais simples. E que muitas das vezes nós não entendemos. Nós, de novo, de maneira um pouco dispersa, estamos falando e esquecemos de consolidar ali uma palavra com uma ordem maior de força. A compreensão, a bondade. A bondade é a capacidade de muitas das vezes nós não falarmos, de nós não dizermos nada, porque naquela hora talvez seremos julgadores, porque aquilo que o outro está dizendo é a compreensão que ele tem perante ao fato da vida dele. E quando você tem a bondade de ouvir, tá? Ele falou, ele se expressou, ele jogou para fora aquilo que está no peito dele, no peito dela, que é a angustia. E você apenas bondosamente ouviu, compreendeu, sentiu. E talvez no próximo passo, num momento um pouquinho mais adiante, você vai conseguir uma abordagem e vai conseguir trazer esta conexão a ponto de falar, olha, lembra naquela ocasião? Eu queria te falar isso. E a pessoa, poxa, por que você não falou? E você nem precisa encher o seu ego para dizer outras coisas e apenas dizer que naquele momento não era o melhor momento, mas esse é. E você fazer, e você falar, e você preencher esses vazios que existem, criando conexões cada vez melhores, cada vez maiores, de positividade, imersões aonde nós consigamos um canal de entretenimento maior entre as relações humanas. As pessoas estão mais distantes e tiveram que estarem mais isoladas dentro de seus próprios lares para poderem se conectar com as próprias famílias. E não só isso, para poderem se conectar consigo mesmas. Olha que presente maravilhoso da pandemia. Muitos discordarão de mim, tenho certeza. Não importa. Mas a relação é nós entendermos que muito está sendo possível aprender com essa relação nova. Muito está sendo possível entender que a nós estamos sendo convidados a observar melhor as nossas próprias atitudes. Porque eles lá de cima do alto da pirâmide, que não fazem nada, que a gente sempre vai julgar que é deles o partido principal de fazer, tá? A gente vai esquecer de nós. E vamos ficar não só perdidos de nós, como oriundos aquilo que eles nos falseia através das interpretações. Trazer essa consciência me acalma. E pela lei universal eu vou entender que na hora certa tudo isso vai se conjuminar e aqueles que estiverem em desacordo com o cosmos, esses infelizmente terão que pagar a sentença daquilo que fizeram. É lei de causa e de efeito. Tá? Então trabalhemos essa tranquilidade, trabalhemos essa assertividade e a pílula da resiliência, este oferecimento para que a gente continue lutando, para que a gente vibre positivamente, para que a gente, naquele momento onde lembra do levantamento do peso, que eu não vou conseguir, você fala, não, eu vou conseguir sim, eu tenho fé, eu tenho amor, eu acredito em Deus, eu acredito na luz, eu acredito no meu mentor, nos bons espíritos, e eu vou conseguir. Quando eu encontro esse canal, eu me torno muito mais forte. E a última pílula na nossa conversa de hoje é a pílula da retidão.
E retidão é nós nada mais, nada menos que a relação de todas as outras situações, das outras pílulas, e nós estarmos em conformidade com a nossa razão. É o senso de integridade. Retidão vem de caminhar reto, né? Eu direcionar minha mente para um objetivo e retido ficar nesse sentimento, nesse canal, direcionando-me, fazendo e aplicando todas as propostas para que esse canal se mantenha, né? Vou ter inúmeras paradas diante desse caminho. Vou ter inúmeros obstáculos. Vai ter vezes que eu vou ter que parar e ficar por horas parado, por dias parado, mas que eu não esqueça do meu caminho. A retidão é seguir sem desvios. Eu posso parar porque eu tive que parar. Quando você faz uma viagem longínqua, uma viagem longa, você precisa parar para tomar uma água, você precisa parar para fazer suas necessidades. E não necessariamente isso te tira do caminho, do percurso, do destino da sua viagem. Tá? Então, quando a gente não desvia a nossa conduta, a gente interioriza a ponto de lembrar o tempo todo aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu sou. Jesus, o nosso maior ser que viveu entre nós, teve um corpo de carne como o nosso, caminhava com retidão, vivia com retidão, porque ele tinha a ideia daquilo que era o seu caminho, que era peregrinar diante daqueles que, assistidos a ele, iriam aprender as relações através da lei de amor e da lei de caridade. Então ele simplesmente caminhava. Ali ele era julgado, ali ele era perseguido, ali ele era chafurdado de inúmeras maneiras, porque era um ser que trazia estruturas de ideias totalmente diferentes daquilo que a sociedade local, vivente da época, vivenciava. E ele com retidão aplicava o evangelho, aplicava a luz dos seus sentidos e inebriava a humanidade cada vez mais com a interpretação dos seus ensinamentos. Nós, como discípulos de um grande mestre, somos chamados a sempre lembrar dessa questão. Um dos nossos caminhos que temos que peregrinar é o caminho da caridade, do amor ao próximo, do amor a Deus sobre todas as coisas. E na prática desse amor, ambientar essa esfera magnética dentro dos nossos corações. Sempre gosto muito de lembrar às pessoas esse entendimento tão afável, trazendo para você a consciência daquilo que se vive, sentir a energia daquilo que você faz. Fazer caridade é magnífico. Fazer caridade, fazer com que o bem ali se propague, você ajudar uma pessoa, seja direta ou indiretamente, a sensação disso é muito positiva. Só que quando fazemos isso de maneira dispersa, é só um mecanismo ali sendo realizado. Então vale a pena eu obter essa troca, essa simbiose, nesse bem que eu já estou aprendendo a fazer, nesse bem que a mim hoje consolida minhas forças e me direciona a práticas melhores. E não importa que nesse sentido de retidão muitas das vezes eu me perca, já que eu estou falando que é seguir sem desvios, não importa as vezes que eu me perder. Um outro lado obscuro que nós levantamos de maneira muitas das vezes desarmoniosa é se prender aos erros que eu cometo, esquecendo das coisas boas que eu já estou fazendo. É me prender às falas equivocadas, aos equívocos que eu cometo e esquecer das práticas salutares que eu já estou vivenciando. E isso é anticaridoso conosco mesmo. Porque se eu estou aprendendo a retidão, que é viver caminhar sem desvios, eu também estou aprendendo que no meio dos desvios que ainda cometo, ali estão meus aprendizados mais difíceis. As dores que hora e outra eu mergulho, pela muitas das vezes minha deficiência, as minhas fraquezas, as minhas ambições e às vezes até minha hipocrisia. E ali esse mergulho me convida a olhar ainda outras coisas que estão ficando para trás, para que o ambiente se torne mais sutil, para que o ambiente se torne mais amável. E esse ambiente de amor me consolida e aprimora novas possibilidades. E a vivência fica mais gostosa, a vivência fica mais tranquila.
eu vou conseguir caminhar cada vez melhor, os meus desvios serão cada vez menores. E eu entenderei todas as relações adversas que um dia me fez ser, muitas das vezes, tão pequeno, menor do que eu já sou, tão baixo nível, menor do que hoje ainda posso me encontrar. Mas eu olho para isso com caridade, eu olho para isso com a pílula da resiliência, com a pílula da atenção e principalmente com a pílula da gratidão. Porque se todos esses equívocos que ainda cometo são inerentes a meu ser, são propostas a me alavancar para eu olhar com solidez, com solicitude e aprimorar um novo canal e aprimorar uma nova possibilidade. Deus, que é soberanamente justo, soberanamente bom, a nós está dando o tempo todo a chance que precisamos para fazer diferente. E não um ponto definitivo sobre todas as coisas e que aquele erro é o final, ponto e acabou. Que fique bem claro que consolidaremos o tempo todo a lei de causa e de efeito. Tudo aquilo que eu planto, colherei inevitavelmente. Tudo aquilo que eu faço, sofrerei as consequências disso. E talvez isso explique a humanidade, que hoje, depois de tantas dores, tantos genocídios, né, muito mais próximos de nós, além da pandemia em que vivemos, uma Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né, os vários genocídios que ocorreram, né, e que tantas pessoas foram dizimadas, e porque não tinha essa telinha de celular, não tinha aquela telona da televisão, a informação não chegava. E por isso não atingia a gente. Por isso que nós passamos por isso de maneira mais dispersa. Hoje esse canalzinho aqui, nos deixa conectado com tudo. E por que a gente sofre? Porque a gente está vendo o sofrimento dos irmãos em tempo real. E isso, gente, nos leva a lembrar que se estamos sofrendo com o sofrimento de alguém, é porque estamos aprendendo a amar. Estamos aprendendo a olhar com mais ternura. Estamos nos colocando no lugar do outro. Estamos aplicando aquela palavra maravilhosa chamada empatia. E isso está nos levando a perceber melhor as nossas relações como ser humano. Então estamos conseguindo sim, estamos indo muito bem, estamos na nossa melhor vida com todas as certezas desse mundo. E que continuemos agora entendendo que cabe a nós dar passos melhores, que cabe a nós interiorizar-se para fazer com que esses caminhos continuem seguindo. E não importa quando eu vou desencarnar. Não importa se estou falando com vocês aqui, eu posso não estar aqui daqui um mês, daqui um dia. Eu tenho que pensar no agora e fazer o meu melhor. O sentido de retidão vai sempre me lembrar que aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, é o que propaga. E eu não tenho que ter medo da vida, obscurecendo-me perante a morte. Eu tenho que ter a alegria de viver, porque a morte não existe. Eu tenho que ter a alegria de viver a vida transformando e plantando todos os dias. E aplicando nessas pílulas diárias também o meu vaso. Que o meu vaso tem que estar ali do meu lado. O meu vaso tem que estar ali frutificando todos os dias. E ora, para quem gosta de planta, para quem planta, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas gostam bastante. A gente sabe que tem hora que nossas plantas estão lindas, tem hora que elas estão meio murchinhas, a gente tem que ter um cuidado maior. E hora temos a infelicidade de ter que tirá-las para replantá-las. Tudo isso faz parte do crescimento. Tudo isso faz parte desse reino maravilhoso de transformação. E que nós possamos cada vez mais trabalhar esses ambientes com novas providências. Providência é atitude. Providência é ter atitude. É eu parar de questionar as coisas que eu não estou fazendo, julgando ou aplicando um falso julgamento para responder ao meu orgulho. Antes não responder e daqui a pouco eu aplicar fazendo aquilo que devia ser feito. Atitude. Vamos caminhar, vamos fazer com que as nossas esferas, com que os nossos mecanismos emocionais, eles se assenhoreiem de atitudes vibracionais melhores. Que a nossa atitude mental crie conexões mais positivas e as formas pensamentos, como eu trouxe para vocês, elas sejam amplificadoras de canais mais felizes. E assim, cada vez mais conscientes, cada vez mais criando e procriando essa transformação diária,
Eu vou lembrar que a nossa relação com a vida, ela é muito, muito maravilhosa. Que a nossa relação com esta vida é aprender ao amor, aprender a amar, aprender a quebrar esse charco que muitas das vezes me encharcou ao longo de tantas outras jornadas no pretérito. E que muitas das vezes eu esqueço, me divagando para lá para responder coisas que não fazem mais sentido, porém, está em mim. Lembremos da retidão, lembremos de, opa, eu estou evoluindo. E se eu evoluir um mísero degrau, isso se formos muito bons, viu, gente? Né? Que geralmente é uma pequena linha do degrau. O degrau é assim, a gente caminha isso aqui, ó. Se a gente conseguir essa pequena grandeza, que assim seja. O evoluir é o transformar. E que a gente crescer, a gente ambientar esse crescer nesse ambiente salutar, vai fazer eu levar uma vida mais doce, uma vida mais leve, uma vida de bem, uma vida onde consigamos cada vez mais procriar através do universo do amor, do bem e da caridade a grandeza dos nossos próximos passos. Então, lembrando aqui, pílula da gratidão, lembremos sempre de ser gratos à vida. A pílula da atenção, que sejamos capazes de sempre lembrar dos nossos caminhos, daquilo que desejamos e tomar cuidado com as nossas distrações. A pílula da resiliência, força nos momentos difíceis, superação dos obstáculos, acreditando no amor, acreditando na luz, acreditando nas forças que já existem dentro de nós para que consigamos se superar e sairmos melhores. E a pílula da retidão, que os nossos caminhos sejam cada vez melhores e sem desvios, sem subterfúgios, sem falsas ideias, falsos testemunhos, colocando sempre em prática a ternura, o amor e a caridade. Tá bom? Foi um prazer enorme falar com vocês. Não sei aqui se tem alguma mensagem, tá? Mas eu agradeço a cada um dos que entraram, dos que assistirão daqui a pouquinho, mais tarde. E o nosso desejo sempre de alegrias, nosso desejo aí de união, nosso desejo sempre de lembrarem de que somos, né, pessoas que estamos cada vez mais sendo chamados a perceber a relação nossa com o mundo de uma maneira mais feliz. E aquilo que eu falei lá atrás, em algum momento, que a gente não encare a nossa vida como um desafio, que a gente encare a nossa vida com muita alegria, sorriem. Tá faltando sorriso, mas não é porque as pessoas não querem sorrir, é por conta dos hábitos. Muitas das vezes você está ali fechado e não se percebe, e nem tem um motivo. Sorriem para a vida, sejam imensamente felizes. Aonde eu agradeço a Deus, eu agradeço a toda esta oportunidade maravilhosa de contemplar luz e amor. E peço que esse ambiente divino consolide as nossas forças, que vá ao encontro dos lares de todos os aqui presentes, de todos os que assistirão posteriormente, em cada momento, em cada situação. E o meu desejo de luz, de muito amor ao nosso planeta, aonde a nossa humanidade recebam flores de Nossa Mãe Santíssima e acalmem e alegrem aos seus corações. Obrigado, Senhor da vida, obrigado, Mãe Santíssima, obrigado, Mestre Jesus, e a todos os bons espíritos. Que a paz siga conosco, hoje e eternamente. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado a todos mais uma vez. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos pelas forças do bem e que o amor esteja em suas casas mentais, em suas casas emocionais. Alegria todos os dias e um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Obrigado.